Vamos reabrir nossas Bíblias e hoje nós estamos iniciando mais uma série. Não vamos falar só do tema, põe o tema geral, não vai ser só, isso aí é só hoje. Hoje nós vamos mostrar o que é o Hades, o que ele representa hoje, quem se encontra no Hades, seio de Abraão e o lago de fogo. Mas entre o Hades e o seio de Abraão tem um grande abismo. E nós vamos estar mostrando para que você não somente tenha temor, medo de ir para o inferno, né? Aquele temor reverente, mas você se esforça para não se desviar do caminho, para você não ir para um lugar horrível, como o Hades e, finalmente, o lago de fogo, que é pior do que o Hades. O Hades já é um pré-inferno de sofrimento. Todavia, o lago de fogo, o nome já diz lago de fogo, é um tormento eterno, além da separação definitiva do Senhor. Coloca aí, então, Hades, habitação dos mortos que não têm Jesus, dos mortos que não conhecem a Cristo, ou até mesmo pessoas que conheceram a Cristo, mas que se desviaram do caminho. Então, Hades, ou habitação dos mortos injustos. E nós encontramos aqui, nesta parábola, que foi uma fórmula de Jesus, um método que Jesus adotou em todo o seu ministério. Nós encontramos na Bíblia tantas parábolas. Não é que alguém diz, parábola é comparação, mas às vezes pega algumas coisas inexistentes. Nananina, não. Todas as parábolas de Jesus, primeiramente, elas têm princípio, elas são baseadas em princípios verídicos, não são coisas inventadas, ou seja, não é uma história inventada, como a história da carochinha, contos de fadas e assim sucessivamente. Não. As parábolas de Jesus, ele pegava coisas que do dia a dia das pessoas, que elas entendiam, que elas estavam formalizadas naquilo, e ele trazia para o mundo ou para o campo espiritual. E esta parábola aqui, Jesus fala de um rico avarento, que vivia uma vida dissoluta, uma vida a seu próprio bel prazer. A Bíblia faz questão de dizer que ele se vestia de púrpura, está no versículo 19, e de linho finíssimo. Olha como é que o cara era bacana, né? Vestia-se de púrpura. Naquela época, era raro as pessoas que tinham dinheiro para se vestir assim. Isso aí estava para lá da moda, né? Linho finíssimo. E ele vivia todos os dias uma vida regalada. Pastor, o que é uma vida regalada? Uma vida esplêndida, a seu próprio bel prazer. Ou seja, ele não vivia para Deus, ou em função de ajudar as pessoas. Porque a gente vê o mendigo na porta da casa dele e ele não dava nada. Ele não vivia nem para Deus e nem em função de ajudar as pessoas. Embora ele era rico, tinha posses, tinha grana, dava para fazer. Mas ele vivia uma vida regalada, ou seja, em função de si mesmo.
E ele vivia esplendidamente. Ou seja, onde ele chegava, ele era notado. A Bíblia traz a história, então, desse homem rico. Você vê que a Bíblia não dá nome para ele. Diz que ele era rico, mas não dá nome. Agora, fala também de quem? De um certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro já tem aqui, ó, o nome Lázaro. O rico não. Mas o Lázaro, a Bíblia diz aqui, ele era mendigo, tá? Mendigo. Era cheio de chagas, ou seja, ele não era mendigo porque ele não gostava de trabalhar. É porque ele era doente. Quando se diz chagas aqui, é lepra. Naquela época, as chagas era a lepra. Aqui você vê só falando de chagas, mas o que é chagas? Aqueles tumores, tudo da lepra, e ele, então, tanto é que os próprios cães, diz a Bíblia, que vinha para lamber as suas chagas. Então ele era um homem pobre, era mendigo. Certamente a família abandonou ele, e a Bíblia diz que ele estava cheio de chagas à porta daquele. Você vê a humildade? O rico era avarento, mas mesmo assim ele esperava, ficava ali todo dia para ver se o rico se compadecia e lhe dava alguma coisa. Mas está escrito aqui que ele desejava alimentar-se com as migalhas. Olha, ele não queria muita coisa. Ele queria o quê? Um pouquinho. Ele queria as migalhas que caía da mesa do rico. Você vê que quando a gente fala de um trabalho social e para ajudar alguém, a gente diz, irmão, você não precisa trazer uma cesta básica. Você pode trazer 1 quilo, meio. Se você quer ajudar, não tem desculpa. Dá para trazer alguma coisa. Por quê? Ele não queria muito, ele queria a migalha, a sobra, irmão. E qual é a casa que não tem sobra? De comida, de alimento. Tem coisa que às vezes a gente compra tanto que até estraga. Ele queria a sobra, migalha. E diz aqui, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães, eu só estava pesquisando se aqui fala os cães. Você já percebeu que sempre com um mendigo, às vezes está um cachorro? E eu procurei um mendigo algum tempo atrás, eu quis saber, porque quase todos têm um cachorro. E eles contam sempre a mesma história. Encontrou o cachorro doente, machucado, abandonado. E aí, além dele conseguir alimento para ele, tem uns que comem a metade. Você dá um marmitex, por exemplo, ele dá a outra metade, dá para o cachorro. Você vê, o cara não tem nada, ainda pega do que tem e dá para o cachorro. Mas aqui não fica bem claro, parece que talvez até os cachorros do homem rico. Será que ele não se alimentava, não alimentava os cachorros? Eu não sei, não fica tão nítido. Eu pesquisei a fundo, eu queria saber quem era o dono dos cachorros, os próprios cachorros. Parece que está falando os próprios cachorros do rico, mas isso não está bem explícito nesse versículo. Todavia, era isto que acontecia. Vinham os cachorros lamber-lhe a chaga. Isso dói, meu irmão. É chaga, entendeu? Você não vê que você tem uma ferida, de repente o cachorro vem e o cachorro vem, né? Mas olha o que diz a Bíblia. Preste atenção. A diferença começa aqui no versículo de número 22. Aconteceu.
Então isso aqui não era uma parábola apenas pegando uma coisa inexistente. Jesus afirma, aconteceu. Ele só não deu nome no rico, de repente era alguém conhecido ali, até familiar o seu nome. Mas ele diz, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. Claro que o rico ia aparentemente ia viver mais. Certamente o Lázaro morreu de fome, ou com essas chagas no corpo dele, ele morreu primeiro. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico. Só que não diz aqui que o rico foi levado por alguém. Ele morreu e foi o quê? Sepultado. Você está vendo a diferença, irmão? Você está vendo a diferença? É por isso que a Bíblia diz, e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui a Bíblia já estabelece uma diferença. Eu vou refrescar a sua memória. O mendigo morre e é levado por quem? Pelos anjos. Olha o privilégio, levado pelos anjos. O que vai acontecer no arrebatamento da igreja? Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele vai enviar os seus anjos. E nós vamos passar por uma transformação, se nós estivermos vivos aqui, e os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus vem com miríades de anjos, ele vem com a legião de anjos, no dia do arrebatamento. E a Bíblia diz a diferença, e aqui mostra, o mendigo morre e é levado pelos anjos. A Bíblia fala aí o seguinte, que ele morre igualmente como o rico também morreu, mas estabelece uma diferença, que ele foi levado pelos anjos e fala para onde ele foi, seio de Abraão. Ou seja, foi levado, mostra certinho, ele morreu e foi levado pelos anjos, e aí mostra aonde ele foi, seio de Abraão. Só que diz o versículo de número 22 na sequência, e morreu também o rico. E aí apenas diz, foi sepultado. Foi sepultado. Ou seja, ninguém sabia, morreu. Por isso que eu digo, às vezes tem velórios aí, e as pessoas dizem, descansa. Esse dia morreu algum tempo atrás morreu um famoso aí, e as pessoas dizem, descansa em Deus, descansa com Deus. Ímpio, incrédulo. Irmão, não tem esse negócio de descansa com Deus, não. Se não servir a Deus, a pessoa morre e vai para o Hades. Já é um pré-inferno, já é um pré-sofrimento. E aí depois do lago do Hades, ele vai ser jogado num outro lugar, aí sim, definitivamente. Então não tem esse negócio não, o fulano de tal, e morre uns aí incrédulos, que vivem metendo o pau no evangelho, e aí eu fico observando, essa pessoa jornalista, uma TV aí, descansa com Deus, aí tem 7 missas, não sei do que, encomendar a alma dele, e tal, irmão, não existe isto, o que existe é o que está escrito aqui. Está escrito na Bíblia que ao homem ou aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois o quê? O juízo. Ou ele entra no céu quando morre, ou ele vai para o inferno. Não tem meio termo. Não tem um lugar intermediário aonde diz, como eu falei algum tempo atrás aqui, do
purgatório, né? Eu falei, eu conheço purgatório. Agora, purgatório, um lugar intermediário para jogar as almas. Diz onde ficam as almas peladas ali e tal, se recuperando, se aperfeiçoando. Este lugar, biblicamente falando, não existe. Não existe. Ou a pessoa morre com Cristo, servindo a Ele, e vai para o paraíso, ou a pessoa morre não servindo a Cristo e vai para o Hades, casa dos mortos injustos, e fica lá já, num pré-inferno, sofrendo. E depois vai sofrer muito mais, eu vou mostrar. Então, só para mostrar para vocês aqui, que o rico morreu, no verso 23, 22, e ele foi sepultado. Só que lá no Hades, o verso 23 diz, que ele ergueu os olhos. Sabia que tem gente que nunca chorou aqui, mas vai chorar lá no Hades. Nunca se arrependeu dos pecados aqui, vai querer se arrepender lá no Hades. Como o rico pediu até clemência. Ô pai Abraão, manda profeta lá, manda anjos lá. Nananina não, o negócio é enquanto tem vida. E isso serve para mim, serve para você que é cristão, que está com a corda bamba, não sabe se serve a Deus ou ao mundo, fica aí um pé na igreja, outro no mundo, não tem esse negócio. A verdade bíblica é esta. Ele morre, é sepultado e diz que lá no Hades, ele ergueu os olhos, estando já no quê? Em tormento. Já é um pré-inferno, é um sofrimento. O Hades, casa dos mortos injustos, já é um sofrimento. Já é um sofrimento. E morreu, irmão. Morreu sem Jesus, imediatamente a pessoa vai para o Hades. Hades é inferno, tá? É inferno, já vai para lá. E já é atormentado. Diz aqui que ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vou parar aqui a parábola, depois nós vamos continuar. E vou mostrar para vocês, preste atenção. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, olha a cena, e Lázaro no seu seio. Enquanto ele estava lá, sendo atormentado no Hades, ele levanta os olhos e ele vê tudo aquilo que Lázaro estava desfrutando. E dá o nome, além dele ser levado, regiões. O Érebo, onde os mortos passavam imediatamente após a morte. E Tártaro, isso é uma mitologia grega. Calma aí que eu vou... Isso aqui é uma história, entendeu? Tem o seu cunho, o punho de verdade? Tem. Mas a gente tem que mostrar isso para você entender. São lendas mitológicas, para você entender. Então, o que eles dizem nessa mitologia grega? Que o Hades era dividido em duas regiões. O Érebo, onde os mortos passavam imediatamente após a morte, e Tártaro, a região mais profunda, onde os ímpios cruéis haviam sido aprisionados. Além de estar lá no tormento, era aprisionado. Era um lugar infeliz, sombrio. E hoje eu peguei até um vídeo para mostrar. Eu falei, não vou mostrar. Não, é assustador. Eu peguei hoje alguns vídeos para trazer e mostrar o Hades, o inferno. Meu Deus do céu, irmão. É terrível só de ver. Não tem gente que assiste esses filmes assim, dá até pesadelo à noite, irmão.
Irmão, e as almas gemendo e tal. Eu falei, não, eu vou deixar esse vídeo, não vou mostrar. É assustador o lugar. Agora preste atenção. É um lugar infeliz, sombrio, quente, habitado por formas vagas e sombras, né? As pessoas tipo sombra, né? Você não vê perfeitamente as pessoas, porque elas estão em chamas, sofrendo. É um terrível. E a cada 3 cabeças, cauda de dragões ou dragão, rios sinistros separando o mundo subterrâneo do mundo superior, o velho marqueiro, né, Caronte, transportando almas dos mortos, porque morre gente toda hora. Isso, mitologia grega. É a visão que eles mostram acerca do Hades. E isso eu estou mostrando para você entender. Um lugar sombrio, cheio de águas, e misturada com fogo, enxofre. Um lugar escuro. No mundo subterrâneo, estava localizado no palácio de Hades. Era representado como um lugar lúgubre, escuro e repleto de grades e portões, repleto de convidados. Rapaz, teve até a história de um que foi, né? Aí veio um anjo, ele morre, aí veio um anjo e disse, olha, você está mais ou menos assim, fez mais coisa errada do que boa. Então eu vou te dar uma chance. Você tem o céu e o inferno para você entrar, e depois você entra lá e faz uma escolha. E aí, onde você quer entrar primeiro? Eu disse, rapaz, eu quero entrar no céu. O céu é bom, Mara. Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, seu anjo. Eu quero entrar no céu. Eu quero conhecer o céu. Aí o anjo pega, você vai ficar 24 horas aí, tá? 24 horas. Aí pôs ele para dentro do céu. Aí ele começa a andar lá no céu, é mitologia grega, tá? Ele começa a andar lá no céu, aí ele vê umas velhinhas cantando, tal, vê umas crianças brincando, vê umas músicas, tudo na paz, sabe? Luzes assim, tal, um lugar, ele olhou assim, tal, gostou, tal, um lugar assim calmo, você não via ninguém gritando, um lugar, sabe, sublime assim. E aí, chamou ele de volta, né? Ele, a princípio, ele disse, não, eu nem quero conhecer o outro lugar. Falou, não, mas aqui é o seguinte, aqui o senhor tem que conhecer os dois. Depois o senhor vai decidir qual lugar que o senhor quer ficar. Aí mostrou para ele o céu. Depois veio 24 horas, levou ele e diz, olha, agora então o senhor vai conhecer o inferno. Vai ficar 24 horas. Entraram no elevador, subterrâneo, e lá para baixo. Rapaz, quando abriu a porta, ele entrou e já começou a ver alguns amigos dele, e tudo tomando cerveja, aquelas mulheres seminuas, aquela coisa toda. Rapaz, você aqui, rapaz, dá um abraço aqui e tal, aquele negócio todo, e aquela, sabe, aquela coisa bonita tal, e ele ficou encantado. Ele ficou encantado. Aí depois de 24 horas, veio ele de novo falar com o anjo. E aí o anjo perguntou, e aí, você já decidiu, você quer continuar no céu, você quer ficar aí no inferno? Ele falou, olha, o céu é muito bom, viu? Sabe, não me leva a mal. O céu é muito bom, maravilhoso, gostei, bacana. Mas olha, é o seguinte, é que eu cheguei lá no outro lugar, no inferno, encontrei todos os meus amigos lá. Os meus amigos lá e tal. Então, o senhor não leva a mal. Eu sei que o céu é maravilhoso. Eu gostei do céu também. Mas sabe, lá, rapaz, todos meus amigos lá, pessoas que sabe, que eu convivi lá na terra. Então, o senhor não leva a mal? Não, a decisão é sua. Só que, eu vou dizer, tomou a decisão, acabou. Não, sabe, eu vou ficar lá por causa dos meus amigos. Aí falou, tá bom, desceu o elevador de novo aqui, aí o senhor
Aí ele desceu. Quando ele desce, a cena é outra. O negócio estava tudo mudado. Cadê os amigos? Já viu todo mundo em chamas, sofrendo e gritando. Aí ele tenta voltar lá e grita, mas não, agora não tem mais jeito, meu irmão. Tu tomou a decisão. Então, inferno é isso. Na mitologia grega, eles mostram esta visão. E não é muito, só que eu não estou dizendo. Isso não está na Bíblia. Pastor, o que está na Bíblia? Eu vou te mostrar agora. O que está na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre o Hades? Segundo a Bíblia, o Hades é o estado intermediário que representa um lugar espiritual fixo. É espiritual, porque vai lá o espírito, tá? Onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos. Pastor, eles estão lá aguardando a ressurreição dos corpos? Sim. Antes do juízo final, na segunda vinda de Jesus em glória, todos que morreram vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco. E aí vai se constatar no livro, todo aquele que não estiver escrito no livro da vida. Aí, aonde vão ser lançados? Vão voltar para essa região aqui do Hades? Nananina não, vão ser lançados no lago de fogo. Aí é um lugar definitivo, separação eterna de Deus. Então, é desta forma que a Bíblia mostra. Então, para apresentar-se posteriormente diante do Supremo Juiz, essas pessoas vão ressuscitar, tá? Em seus corpos, e aí elas serão jogadas vivas lá dentro. Meu Deus, irmão, que sofrimento terrível será. Elas vão ressuscitar nos seus próprios corpos, para ser jogada lá. Para ser jogada lá. E a Bíblia diz que o tormento será sempiterno, sempiterno. É terrível. Olha, os ímpios, olha o que diz a Bíblia, Salmo 9, verso de número 17. Olha o que diz a Bíblia. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno. O que é inferno? É o Hades. No grego, Hades. Ó, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus. Todas as nações, ali está escrito. Mas, na verdade, todas as pessoas, ou todas as nações, que se esquecem de Deus. As pessoas que se esquecem de Deus. Aí entra até cristão. Ah, eu já fui crente. Ou de cada 3 a gente encontra 2, parece, está desviado. De cada 3, 2 está desviado. No mundo, você pode perguntar para qualquer pessoa, parente seu que não é crente. Você já ouviu a palavra? Já. Você já foi numa igreja? Já. Você pergunta, já foi batizado? Não, eu na minha infância lá eu fui batizado. Eu já fui crente. Maioria. Então, o mundo está cheio de desviados. E a Bíblia diz, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações, todas as gentes, diz uma outra tradução, que se esquece de Deus. Ó, no grego, Hades, que quer dizer habitação dos mortos injustos, lugar intermediário dos mortos, conforme Lucas nós lemos capítulo 16, verso de número 23. No hebraico, Seol, parece que o nome fica legal, né? Seol, parece que é um nome menos perturbador. Hades, inferno, Seol. O sofrimento e o lugar é o mesmo, tá? No grego, Seol. Aonde está? Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22. Tem várias referências. Depois, segundo Samuel 22 e 6. Porque o fogo se acende na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno. Tradução aí é Seol. E consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará
os fundamentos dos montes. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 6. 22 e 6. Cordéis do inferno, né, me cingiram e encontraram-me laços de morte. Ou seja, então vem falando aí do Seol, conhecido também como lugar de espírito desincorporados, Atos capítulo 2, versículo 27 e verso 31. Lugar de espírito desincorporados. Olha aí, já pensou? Olha a palavra. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Se fazendo uma referência a Jesus. Depois o verso 31. Nesta previsão disse da sua ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, ou seja, ele não foi levado para lá, nem a sua carne viu a corrupção. Então, para vocês entenderem. Em 2 Pedro 2 e 4, a ideia do inferno, ou Seol, é expressa com o termo grego tártaro. Não é esse que dá no dente, não, tá? Tártaro, que significa lugar de punição, tá? Lugar de punição. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado, para o dia do juízo. Por isso que diz que eles estão aí no Hades, ou no Tártaro, ou no Seol, mas não é definitivamente, ficando reservados para o juízo, porque no juízo eles vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco e aí receber o veredito final, condenação eterna. Isso é muito sério, né? Termo no latim que significa lugar inferior ou abismo, no latim. Está lá em Romanos 10, versículo de número 7, no latim. Ou quem descerá ao abismo, isso é, e tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? O negócio é sério. Alguns textos do Novo Testamento parecem conceber o Hades, ou Tártaro, ou Seol, como uma prisão subterrânea, na qual estão presos os ímpios e os pecadores até o dia do juízo final. Olha lá em Judas, versículo 6, 14 e 15. Só tem um capítulo, Judas, versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o dia daquele grande dia, até o dia em que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Todos vão comparecer diante dele. Depois tem ainda o verso 14 e o verso 15. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois do meu xará Adão, dizendo: eis que é vindo o dia, né, é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Por isso que eu digo que quando Jesus vai vir, ele vai vir com milhares dos seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios e todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios e pecadores disseram contra ele. Isso aqui é muito forte. Outro sim. O que é estado intermediário dos mortos? É uma habitação espiritual fixa e temporal. Por isso, você vê na Bíblia, e vários pastores, ensinadores falando, o que lugar intermediário dos mortos. Então, é uma habitação espiritual, que prende ali as almas, não é o corpo, as almas, os espíritos, né? É um lugar espiritual fixo,
mas é temporal. É um lugar de consciência ativa e ação racional. Ou seja, você viu, eu li aí que o rico foi, quando morreu, foi para o Hades, e ele perdeu a memória dele. Perdeu, irmão? Não. A Bíblia diz que lá no Hades, lá no inferno, ele levantou os olhos. Ou seja, ele foi para lá, mas ele não perdeu a consciência. A consciência estava ativa, a ação racional. Ou seja, tanto é que ele chega a fazer, ele nunca orou, o rico dessa parábola, nunca orou na terra. Aí foi orar onde? Lá no Hades, no inferno. Lá ele foi orar. Pai Abraão, manda aí um profeta lá. Mas lá tem o Moisés, tem os profetas. Não, então manda anjo, porque se mandar profeta, eles não vão se converter. Porque tem gente que diz, eu só vou ser crente se Deus me der um sonho, Jesus aparecer para mim. Outros dizem, só se vir um anjo aparecer. Que anjo que, meu irmão? Você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Deus não vai perder tempo de mandar anjo para você se converter, não. Que o pai Abraão disse para o rico? Tem lá Moisés e os profetas, que ouçam eles. Ele pediu para mandar anjo. Nananina não. Diz, se eles não crêem nem que há ressurreição, como é que eles vão crer em anjo? Então, não tem essa história, não. Então, primeiro, é uma habitação espiritual fixa e temporal, é um lugar de consciência ativa e ação racional, não é purgatório, como ensina a Igreja Católica. Eu já falei, tá? Não é purgatório, como ensina a Igreja Católica. Não é lugar de reencarnação, como diz os espíritas, equivocadamente. Porque para eles é a reencarnação. As pessoas vão fazendo, o homem morre passando por vários processos, e cada vez que ele morre, e nasce em alguém, no bebê, ele se torna, fica mais melhor. Nasce mais aperfeiçoado. Nananina não existe isso na Bíblia. Outro sim, Seol Hades, antes e depois do Calvário. Como é que era o Hades antes, depois e depois do Calvário? Antes do Calvário, o Seol, o Hades, o inferno, dividia-se em 3 partes distintas. Está vendo? Antes, o Hades, ou Seol, o inferno, o Tártaro, olha que tantos nomes clássicos, dividia-se em 3 partes. Como era? Para entender esta habitação provisória dos mortos, é por isso que no meu curso de escatologia, eu mostro num banner, e tem vídeo, tem tudo, que aí eu mostro as divisórias, mostrando tudo, conforme está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Podemos ilustrar por um círculo dividido em 3 partes, conforme o gráfico no quadro, isso quando eu estou dando o curso de escatologia. A primeira parte é o lugar dos justos, chamado seio de Abraão. Por isso que a Bíblia diz que o Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos, para onde? Ao seio de Abraão. E você vê que lá do seio de Abraão, ele é visto pelo rico estando lá no Hades. Porque era um lugar dividido e as pessoas viam. Não é que hoje, eu vou mostrar para onde vai as almas dos crentes hoje quando morrem no Senhor. Já não vai mais não existe mais hoje seio de Abraão. Não existe. Esse lugar deixou de existir. E todas as pessoas que estavam até então, até a morte de Jesus, até o período do Novo Testamento, todas as pessoas que estavam no seio de Abraão, a Bíblia diz que elas foram transportadas para o paraíso de Cristo. Que coisa linda, irmão. Já pensou como é que Deus faz as coisas? Tudo de uma forma organizada, coisa tremenda. Então, veja bem, primeiro lugar, então, era o Hades. Só que a Bíblia diz que havia entre o Hades
e o seio de Abraão, havia o quê? Havia um grande abismo. Olha o que está escrito, o verso de número 26 da parábola do capítulo 16 de Lucas. Lucas 16 e o versículo de número... Põe o 25 e o 26 para vocês entenderem. 25 e 26. Não, ó. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Falando, você vê a educação do pai Abraão, porque o crente, mesmo estando certo, ele é educado para falar, para responder às pessoas. Você vê, o rico estava no inferno, mas o pai Abraão ouviu a oração dele. Mas ouviu para dar o veredito, sim, nananina não, para dizer não. Disse o pai Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro, só males. E agora, esse quem? Lázaro é consolado. E tu, não tem jeito, é atormentado. Olha o verso seguinte, que tinha essa divisória chamada um grande abismo. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, aqui tinha o seio de Abraão. Aqui à direita, eu vou mostrar mais, né, a gente é da direita, né, irmão? Então, ó, aqui tinha o seio de Abraão. À esquerda tinha o Hades, o inferno. E no meio tinha o quê? Um grande abismo. Foi o que o pai Abraão disse. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daí do Hades para nós não podem, ou não poderia, não consegue. Ninguém, quando ser lançado no inferno, irmão, vai que sair de lá um pouco melhor, ou convertido, para depois ir para o seio de Abraão, ou para o terceiro céu, o paraíso de Deus. Nananina, não. Então, tinha eram 3 partes, dividido antes do Calvário, né? O seio de Abraão, no meio tinha o grande abismo, e à direita havia o seio de Abraão. E deixou claro aí, ó, os daqui não pode passar, os de lá não pode passar para cá, nem tampouco os de lá passar para cá. Os daqui não pode passar para lá. Quem tiver no... Por isso que esse negócio, a pessoa morre, 7 missas, ou missas para orar, para a pessoa, né, pagar lá, para a pessoa entrar no céu. Mas não existe isso. Pode fazer a oração, pode orar a vida toda que tiver para frente. Quem foi para o inferno, não sai de lá. Não sai de lá. O lugar dele é lá, até o juízo final. Então, mostrando para os irmãos como é que era o Hades antes, né? E eu vou mostrar também depois do Calvário. Preste atenção. O lugar, abismo, era um abismo que fazia separação. A primeira parte é o lugar aonde os justos, chamado seio de Abraão, lugar de consolação. A segunda parte é a parte dos ímpios, denominado aí o lugar de tormento, segundo Lucas 16 e 23. A terceira parte, né, a terceira fica entre os justos e os ímpios. É o grande abismo, identificado como lugar de trevas, né? Como que um vale escuro, lugar de trevas, fazendo aquela divisória, um grande abismo. Lugar de prisão eterna, ou grande abismo. Quando a Bíblia diz lago de fogo, lá vai se instalar entre o Hades e onde era antes de Cristo, o seio de Abraão, tem um grande abismo escuro. E lá vai se instalar o lago de fogo, onde terá enxofre, e a Bíblia diz que o bicho nunca morre. Bicho aí fala da consciência. As pessoas conscientemente irão lá para o lago de fogo,
sabendo que foi condenada por rejeitar a palavra de Deus. Isso é tremendo, irmão. Depois do Calvário, houve uma mudança dentre o mundo das almas, e os espíritos dos mortos, após o evento do Calvário, o que aconteceu? Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura, ele as venceu. E ele efetuou uma mudança radical no Hades. Que mudança foi esta? Que mudança foi esta? Efésios, capítulo de número 4, versos 9 e 10. Depois Apocalipse 1, 17 e 18. Vamos ver? Ora isto, ele subiu, ele quem? Jesus, que é, senão, o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Por isso que a Bíblia diz, tem crente que não entende. Mas Jesus foi lá no inferno e pregou para aqueles que estavam prisioneiros. A Bíblia diz que ele desceu no inferno. Ele chegou a pegar a chave que Satanás tinha, ele detinha esse poder, pegou a chave do inferno e da morte, diz a Bíblia. A chave está na mão de Jesus. Por isso que eu digo, hoje Jesus não manda ninguém para o inferno. Não, pastor, não. É a pessoa que vai voluntariamente por rejeitar a Cristo. Ela não vai porque alguém está mandando, o diabo manda a pessoa para o inferno. O diabo não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai para o inferno porque faz a vontade do diabo e rejeita a vontade de Deus. Aí ela vai voluntariamente. Sabe, irmão, por isso que eu digo que não tem inocente mais. Nós estamos chegando aos últimos momentos da igreja. Jesus vem para arrebatar a igreja logo, porque não tem mais inocente. É por isso que hoje até um bebê nasce, já nasce falando, já nasce mexendo no celular, já nasce, sabe? Parece que a coisa está tudo mudada. Criança nascia depois de um ano, que meio bobão, aí 1 ano. Agora com 1 mês e pouco já está brigando por causa do celular. Se não der o celular, o bicho chora. A coisa está assim. Deus já está tirando, sabe? Parece que, eu me lembro, eu com 5 anos, chegava a visita em casa, eu ficava atrás da porta, com vergonha. Aí, quem está aí atrás da porta? É algum bicho? Não, meu filho, eu tinha vergonha. 5, 6 anos a gente tinha vergonha. Entrava debaixo da cama. A coisa era assim. Agora tira o celular da mão do Henrico, meu neto. Ele chora. Bom, a coisa está assim. Então não tem inocente. As pessoas estão conscientes. Elas sabem do que estão fazendo. E quando rejeita Cristo, elas vão diretamente para o Hades, né? Habitação dos mortos injustos, que é o inferno, e lá já começa o sofrimento desta pessoa inevitavelmente. Não tem escapatória. É o que a Bíblia nos mostra nitidamente. Então, quando Cristo morreu, ele fez essa mudança. O verso de número 10. Aquele que desceu também é aquele mesmo que subiu acima de todos os céus. Por que todos os céus? Porque os judeus, e tem na Bíblia, eu tenho um estudo que eu mostro que tem 5 céus. Quantos céus? 5. Paulo foi arrebatado até o 3º. Ele falou, eu fui até o 3º céu. Até. Quando você diz, você foi para São Paulo? Não, eu fui até Santos. Tem outra cidade, mas a pessoa foi até Santos. Então, os judeus, eles criam 5 céus. E a Bíblia diz isso, 5 céus. Então, ele desceu e ele subiu acima de todos os céus. Para fazer o quê? Para fazer cumprir todas as coisas. E o verso de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e aí falando da missão que ele deu à sua igreja, né? E aos pastores, aos apóstolos, profetas, e assim sucessivamente. Outro versículo para mostrar para os irmãos, Apocalipse 1, 17, 18. O que diz? E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas,
Eu sou o primeiro e eu sou o último, o ômega, e, né, o alfa e o ômega. Aí diz, ó, o que vive, o que foi morto. Jesus se revelando, falando com João. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Aí diz, ó, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que Jesus tem a chave? Ele dizendo para João que tinha a chave da morte e do inferno. Porque quando no período da morte de Cristo, a Bíblia diz que ele desceu lá no inferno. E pegou essa chave da mão do diabo, Satanás. Lúcifer. Lúcifer pegou da mão dele. E diz, agora está na minha mão. A chave da morte e do inferno. Morte e inferno está nas mãos de Cristo. Então não tem outra história. Você tem que crer no que está escrito na Bíblia. Outro sim, a parte do seio de Abraão foi o quê? Foi trasladada para o terceiro céu. Onde é o terceiro céu? O paraíso na presença de Deus. Abra lá, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 ao 4. Quer ver? A parte que estava aqui no seio de Abraão, essa parte que estava ali no seio de Abraão, bem do lado do Hades, só com aquele grande abismo que dividia o Hades do seio de Abraão, os que estavam lá no seio de Abraão, foi levado para onde? Olha o que Paulo diz. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, também não sei. Paulo dava testemunho falando dele próprio, dele mesmo, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então, ele passou o primeiro, o segundo céu, e ele foi até o terceiro. Ele diz, tem mais, eu fui até o terceiro. Deus fica no último lá, no quinto. Tá? Depois ainda tem o quinto, o quarto, tem o quinto. Aí o verso 4. E ele diz, verso 4. E fui arrebatado ao paraíso. Você lembra quando Jesus estava na cruz? Tinha um malfeitor, um à direita, outro à esquerda. Foi o da direita, né? Que, Senhor, estou inocente mesmo. Ele olha para Jesus, reconhece que é um pecador, um mísero, aí faz um pedido. Qual o pedido que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino, no seu reino. Ele já estava pensando que era para entrar no céu. Aí Jesus disse, não, hoje, te digo hoje estarás comigo aonde? No céu. Alguém diz, a pessoa morre, a pessoa está no céu. Que céu o quê, irmão? No céu não tem ninguém. Que isso, pastor? No céu não tem ninguém. Quem está no céu hoje? Deus, Jesus e os seus santos anjos. No céu não tem ninguém. A pessoa morre, ela não vai para o céu. Ela vai até o paraíso, o terceiro céu. Agora o céu dos céus, aonde está Deus, só depois que a igreja for arrebatada. Porque a Bíblia diz que nesse tempo, então, céu e terra, para nós, a igreja, será a mesma grei. Céu e terra será a mesma grei. Por quê? Porque nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Ou seja, a gente para ultrapassar uma parede dessa, você não lembra que os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus com a porta fechada? O que Jesus fez? Apareceu no meio deles. Não bateu na porta para abrir. Porque nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo, corpo de anjo, e não precisa bater na porta para entrar. Jesus entrou e se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. Aleluia. Então, o corpo que nós vamos receber, a gente nessa época, na época do milênio, a Nova Jerusalém em cima, a Bíblia diz que nós vamos ter acesso, tanto na terra, como na Nova Jerusalém e como no céu. Aleluia. Algum crente diz, eu quero dar uma voltinha na terra. Só que não é a terra pecaminosa, pecadora, como agora não.
a terra será purificada. Para estabelecer o milênio, 1000 anos com Cristo, nós vamos reinar na terra, pastor, na terra. A Bíblia diz 1000 anos com Cristo. Aqui não terá pecado, não. E ai daquele que pecar. Nós vamos reger as nações, diz a Bíblia, com varas de ferro. Vamos ter poder sobre as nações. Isso é mistério, irmão. São coisas lindas, que se o crente guardasse tudo que está escrito e que Deus preparou para nós, é como Paulo diz, o que Deus preparou para nós, não subiu ainda no coração do homem, os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então o céu é maravilhoso. Então no céu não tem ninguém ainda. O que aconteceu? No momento da morte de Cristo, ele foi lá até o inferno, pegou a chave da morte e do inferno, tomou de Satanás, estava ali pertinho, ele foi até aonde estavam todas as almas, todos aqueles que morreram, desde Adão até o último que morreu, antes de Jesus ali na cruz, todos esses, Jesus pegou todos eles que estavam lá no seio de Abraão e transportou eles para onde? Para o paraíso. Por isso que quando Jesus, lá antes dele morrer, ele falou para aquele malfeitor que se converteu, hoje estarás comigo no paraíso. Não falou que vai estar no céu, se bem que o paraíso fica instalado no terceiro céu. Mas são camadas, irmão. É como que tem o primeiro andar, aí o segundo andar, sabe? E assim sucessivamente. São camadas no espaço sideral. É coisa que, mostrando em estudos assim profundos, dá para mostrar. Mas nós estamos corridos, porque já está esgotando o tempo, está esgotado. Mas só para você entender, o que Cristo fez? Ele desceu então, ele já estava lá, no Hades, pegou a chave da mão do diabo, chave da morte, do inferno. Aí foi até o seio de Abraão, pegou todos que estavam lá. Tanto é verdade isso, que diz a Bíblia lá em Mateus, que muitos desses mortos apareceram para as pessoas lá em Jerusalém, na cidade santa. Muitos mortos desses que foi tirado de lá, apareceu. Na ocasião da morte de Cristo. Eles apareceram a muitos lá. E aí, então, foram levados definitivamente para esse lugar aí, que a Bíblia chama, segunda epístola aos Coríntios 12:4, o paraíso de Cristo, o paraíso de Deus. Estão lá. Pastor, como é que eles estão lá hoje? Inconsciente? Nananina não. Como não estava inconsciente o rico lá no Hades, ele estava consciente, chegou pedir para o pai Abraão, olha o que ele fez. Ô pai Abraão, não dá para o senhor pedir para Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua? Está aí, ele pediu isso. Quer ver o versículo? Lucas capítulo 16, o verso de número 23. Põe no telão. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. E chamando disse, meu pai. Nunca chamou Deus de pai. Agora, porque quando se fala pai Abraão, está falando do próprio Deus. É uma alusão ao Deus. Ele diz, meu pai, agora tem misericórdia de mim. Aqui não ajudava ninguém. Era um rico, um rico avarento, um rico dissoluto. Agora lá no inferno, ele vem com a oração humildezinha. Pai, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, que olha aqui, você que está assistindo. Molha a ponta na água do dedo e
refresque a minha língua. Até a língua do camarada estava queimando, irmão. O negócio é terrível. Porque eu estou atormentado nesta chama. Então o Hades é um lugar de chamas. Por isso que eu peguei os vídeos lá e falei, não vou mostrar. Vai ter irmã que não vai dormir à noite. Não, é um horror. Sabe, é um terror terrível. Agora imagine a pessoa ir para lá e saber que ela vai ficar lá, conscientemente, a vida toda. Porque se fosse lançado lá no Hades ou no inferno, é lançado 12 horas tão somente de sofrimento e a pessoa morresse, acabasse, maravilha, 12 horas só, eu aguento. Na tortura eu aguento. Agora já pensou, a eternidade toda, a vida toda. Eu não estou falando de vida, quando eu digo vida, vida eterna. Não é vida de 100 anos, de 1 milênio de anos, vida eterna. A vida toda lá, atormentada. E o justo lá no, glória, aleluia, sendo, abençoado com a presença e a consolação de Deus. Irmão, isso é algo extraordinário. Aí ele fez a oração, mas não foi atendida. Então, só para cumprimentar aqui, por causa do tempo, a descida de Cristo no inferno. Cristo não foi deixado no Hades. Só vou citar, nem mostra porque não vai dar tempo. Atos 2, 27 e 31. Pregou o evangelho aos mortos. 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 e 19. Foi até ao que tinha o império da morte, pegou a chave. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Tomou a chave do inferno e da morte. Eu já lemos Apocalipse 1 e 18. Subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro. Tá lá em Efésios 4, verso 8 ao 10. Também Salmo 68, verso 18. Edificou a sua igreja, dando-lhe poder sobre o inferno. Mateus 16 e 18. E eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que era Cristo, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Porque Cristo aboliu todo o poder do império da morte e tomou a chave. Chave aí representa a autoridade da mão de Satanás. Agora ele não tem esse poder. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, ele chega para os discípulos e diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Todo poder está na mão do Todo-Poderoso Jesus. Então, lago de fogo, eu vou terminar. O que é lago de fogo? Lago de fogo é um termo clássico para indicar o lugar de castigo eterno que Deus preparou para quem? Lago de fogo. Para o diabo e os seus anjos. Mateus 25 e 41. Vou mostrar 5 minutinhos só. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno. Ele já não fala Hades ou inferno, fogo eterno, porque o sofrimento lá é eterno. Preparado para quem esse lugar? Para o diabo? Ou seja, você vê, Deus não preparou o lago de fogo para a pessoa ir. Preparou para o diabo e os seus anjos. Os anjos caídos que rebeliaram lá com Lúcifer e foram lançados no abismo. Ou seja, foi preparado o lago de fogo para ele. Só que será o lugar aonde todos os não crentes, os não fiéis a Deus, aqueles que não servem a Cristo, será lançado também no lago de fogo. A inauguração do lago de fogo. A besta e o falso profeta serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, verso de número 20. Olha como a Bíblia mostra. Olha lá. E a besta foi o quê? Presa. Que besta é essa? A besta que eu falei que subiu do mar.
a grande besta que vai se tornar aí o anticristo, que vai dominar no governo mundial, e já está se falando de governo mundial aí, tudo está preparado, Jesus já está voltando. Então essa besta vai ser presa, e a Bíblia diz, e com ela o falso profeta. Eu falei para vocês que tem duas bestas, uma que sobe da terra e outra que sobe do mar. São duas bestas. A que sobe da terra representa aí quem? O falso profeta. Então, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Está vendo? Se a pessoa receber o sinal da besta, o que vai acontecer? E com ela, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, olha o que diz a Bíblia, irmão, depois do ponto. Ó, esses dois foram lançados vivos. Qual os dois está se referindo? A besta e o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. E o que mais? Enxofre. Olha o que diz a Bíblia. Depois que esses dois se lançar, quem vai inaugurar? Vai ser esses dois aí. Depois desses dois, depois Satanás e seus anjos será lançado aí. Quer ver? Apocalipse 20, verso de número 10. Primeiro quem vai inaugurar o lago de fogo é a besta e o falso profeta. Depois o diabo e a sua comitiva. E o diabo, olha aí, e o diabo que os enganava, tá vendo? O diabo engana, foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre. Onde está? Ou seja, eu não falei, mostrando que ele é inaugurado com a besta e o falso profeta. Eles são os dois primeiros a ser lançados. E aí prova que depois o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, o sofrimento não termina, o sofrimento não acaba. Pastor, mas e os ímpios? Aí fala da besta, o falso profeta, diabo e os seus anjos. E os ímpios? Escaparão? Nananina, não. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versos 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia. Eu não falei para vocês que diante do trono branco todos terão que comparecer. Então haverá a segunda fase da segunda vinda de Jesus. A primeira, chamada de arrebatamento. Quando Jesus vem, ele vem para trazer juízo. Aí todas as pessoas, os mortos do mundo inteiro, de todos os tempos, eles vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco. Já não é aquele lugar que eu falei, tribunal de Cristo. Cuidado, não, tribunal de Cristo é uma coisa, é para a igreja, lugar de receber galardões. Agora aí, está falando no trono branco. Aí, eles vão ter que ressuscitar para comparecer diante do trono branco. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Ou seja, aí todos que tiveram no Hades, aí está escrito, ó, eles vão sair de lá, eles vão ressuscitar nos seus corpos e vão comparecer diante do trono branco, do juízo final. E aí, vamos continuar lendo. E foram lançados cada um, e foram julgados diante do trono branco, cada um segundo a sua obra. E olha, e a morte, e o inferno, até o inferno, com aqueles que lá estão, até o Hades, até o inferno vai ser lançado exatamente no lago de fogo. Não haverá mais inferno. Ó, a morte vai ser lançada lá, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é
a segunda morte. Tá? Pastor, mas eu quero que o senhor mostre ainda mais evidente sobre os ímpios indo para lá. Abra Apocalipse capítulo 20, verso de número 15. Olha lá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. É que quando o trono branco, eu vou falar do juízo final aqui. Você não pode perder esse tema. Vai comparecer todos os homens de todos os tempos que morreram sem Cristo, que não aceitaram a Cristo, vão comparecer diante do trono branco. E aí vai se abrir os livros. Aí diz que vai abrir um livro, que é o livro da vida. Aí vai olhar se os nomes dessas pessoas estão escritos no livro. Não, não estão. E não vai estar. Porque essas pessoas que compareciam aí, é porque já foram condenadas, julgadas. Mas mesmo assim, como o veredito e o julgamento de Deus é fiel, e ele não julgará ninguém. A Bíblia diz que ele deu esse julgamento a Cristo. Para ninguém dizer que não ouvi a palavra. Ninguém me falou de Jesus. Por isso que haverá esse tribunal do trono branco. E aí a Bíblia diz, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No inferno? Não, o inferno já foi lançado lá. Foi lançado no lago de fogo. Irmão, interessante que a Bíblia diz, Jesus falou, que nesse lago de fogo, o bicho não morre. Sabe o que é bicho? Quando a Bíblia usou esse termo clássico, consciência. Vai estar ativa. Nação humana. A pessoa vai para o lago de fogo, sabendo que ela foi para lá, não é porque Deus não foi misericordioso para com ela, que Deus não amou ela. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas porque ela rejeitou a Cristo, aí então ela se condenou a si mesma. A Bíblia diz, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Ou seja, é condenado aonde? Lançado no lago de fogo. Irmão, olha, tem muita coisa ainda, mas não dá para falar. Mas só para você, tá vendo como é gostoso ter essa compreensão? Não precisa ter medo. É você ter certeza da tua salvação, de que Deus preparou para você um lugar no céu, edificou para nós uma cidade cujo nome é Nova Jerusalém, uma cidade linda, maravilhosa, e lá nós viveremos para sempre com o Senhor. Qual é o nosso próximo estudo da próxima segunda-feira? As bodas do Cordeiro. Nós falamos do tribunal de Cristo, né? E depois, pastor, que a gente sair do tribunal com os galardões, o que vai acontecer? As bodas do Cordeiro. É uma festa linda. Durará, sabe quanto tempo? 7 anos. Linda demais. Tem alguns avisos? Alguns pedidos de oração. Vamos ficar em pé, amados? Agradecemos todos os irmãos e você que está na nossa live, já vamos orar por ti. Pedido de oração aqui para Elijane, Edmar, Christian e Júlia, todos família Almeida. Oração para o filho da nossa irmã Leide, que sofreu um acidente, tem 20 anos, né? E teve acidente de moto, foi parar debaixo do caminhão, fez 3 cirurgias, vai fazer mais uma, chegou em casa ontem, já voltou para o hospital de novo. E também oração para Cristina, que está com depressão, oração para Helena, que vai saber o resultado do seu exame,